A paz do Senhor a todos, bom dia. Eu venho aqui gravar o testemunho do milagre que Deus fez na vida da minha filha, Ana Ruth. Bom, no dia 23 de fevereiro de 2021, a gente estava em casa e ela, em um certo momento, clamou: Mãe, minha perna tá doendo. Dei remédio, dei medicação para ela, a perna melhorou e continuou passando o dia. Quando foi à noite, a hora da gente dormir, ela clamou novamente: Mãe, minha perna tá doendo. Eu dei remédio novamente e a gente deitou e foi dormir normalmente. No outro dia de manhã, quando a gente levantou, ela me chamou: Mãe, eu não consigo pisar no chão, a minha perna tá doendo. E eu fui lá ver, ela não conseguia pôr o pé no chão, pisar no chão. E a gente estava numa fazenda que a gente aluga aqui perto da onde a gente mora, porque chega uma certa época do ano, aqui na Zaca não tem pasto para a Zaca comer, então a gente aluga essa fazenda. Só que quando aconteceu isso, nós já estava voltando para trás. O meu esposo já tinha trazido as vacas e ainda não tinha dado tempo da gente trazer a nossa mudança. Então, ele vinha de manhã cedo, tirava o leite e voltava para trás. E nesse momento estava só eu, ela e minha filha mais nova. Eu liguei aqui na casa da minha cunhada e pedi pra minha cunhada, falei assim, Rosa, desce lá embaixo e avisa o Roberto que a Ana Ruth não tá conseguindo pisar no chão, que a perna dela tá doendo. A Rosa desceu aqui, conversou com ele e ele falou assim, ele me ligou e falou que era pra mim vir pra cá com as meninas, que aqui a gente veia o que fazia. E assim eu fiz, peguei as meninas e vim pra cá de carro. E chegamos aqui, eu já tinha medicado ela já tava melhorando. E a gente foi deixando passar, sabe? E aí, quando foi de tarde, de noite, ela começou a vomitar, vomitar. E eu falei pra ele, falei, a gente tem que levar ela no médico, não pode deixar passar. E era época de muita pandemia, todo mundo com muito medo, principalmente de ir num hospital. A gente ligou para um vizinho nosso para pedir para ele levar, tá levando a gente na cidade, no Araxá, e falou assim, em Araxá eu não levo, não posso levar. Eu tava todo mundo com muito medo, mas eu levo vocês na Pratinha. Só que naquele momento, na Pratinha, já era noite, na Pratinha não tem farmácia aberta à noite. Então a gente conversou e chegou à conclusão que a gente levaria ela na Pratinha na quarta-feira de manhã, que na nossa cabeça era levar ela no médico, ela consultava e a gente voltava para trás. E dependendo do que o médico falasse, a gente comprava o remédio e vinha embora. E assim nós fez. Na quarta-feira de manhãzinho, bem cedo, o meu esposo foi ajudar a esposa dele a tirar leite. E ele foi levar eu e a Ana Ruth na pratinha, esse vizinho nosso. Chegou na pratinha, o médico olhou ela, examinou ela e falou assim: Olha, isso é sintoma de apendicite. Só que doía a perna esquerda e eu sei que a apendicite é do lado direito. Ainda questionei ele, falei: Mas como que dói a perna esquerda se a apendicite é do lado direito? Aí ele: Não, mas a dor pode descer para uma perna ou para outra, mas é sintoma de apendicite. E de todo jeito, a gente não faz esse tipo de cirurgia aqui. Vou mandar vocês para Araxá e lá eles ver o que que faz. E assim foi. Mandou a gente para Araxá, a gente chegou lá, ela fez isso na quarta-feira. Fez um ultrassom na barriga e o médico do ultrassom falou que era para esperar a pediatra, que a pediatra falava o que seria os próximos procedimentos. A pediatra só foi ver ela no outro dia, na quinta-feira. Por volta ali de umas 10, 11 horas da manhã, a pediatra chegou e conversando com nós, falou assim, olha, o ultrassom não mostrou apendicite, mas às vezes está bem no comecinho, não dá para ver pelo ultrassom, eu vou pedir pro cirurgião vir cá avaliar ela. O cirurgião foi lá, avaliou ela e falou, olha, isso não é apendicite, isso é uma inflamação na perna e é provável que seja um caso cirúrgico. Vou pedir pro ortopedista vir cá, tá olhando ela. O ortopedista da UPA de Araxá foi lá, olhou ela e ele falou, realmente é um caso cirúrgico, é uma infecção na perna, é um caso cirúrgico e vamos ver o que faz. Nesse momento eles sabiam o que ela tinha e o que ela precisava. Só que em vez eles sabiam que que no Araxá não tem um ortopedista pediátrico.
Então, em vez deles estarem encaminhando ela para fora, para onde tinha recurso para ela, eles internaram ela na Santa Casa de Araxá. E ali a gente passou a noite de quinta para sexta. Foi a noite mais difícil da nossa vida, foi a noite mais horrorosa de todas, de mais sofrimento. Ali ela passou a noite inteira em choro, chorando e gritando, porque não suportava a dor na perna dela. E ali ela chorava e chorava e chorava, e eles puseram ela em um jejum, porque ela precisava fazer uma ressonância, e nessa ressonância, se fosse preciso sedar ela não poderia ter nada no estômago. E ela chorava, e a febre muito alta, e ela pedia por água, e eu não podia dar água para ela, por conta de que a enfermeira falou para mim, falou que se eu desse água para ela, se precisasse sedar ela na ressonância, a água voltaria e caía nos pulmões dela. Só que mesmo assim, eu, mesmo sabendo do perigo, eu ainda pegava aqueles copinhos de café, punha um pinguinho d'água e molhava a boca dela, porque eu não aguentava, meu coração de mãe não aguentava ver ela pedir água e não poder dar água para ela. E ali nós passou a nossa noite, quando foi de madrugada, a enfermeira veio e falou para ela, falou, minha filha, não chore. E ela chorava gritado mesmo e pedia socorro. E aí a enfermeira falou para ela, falou assim, não chora, minha filha, tem uns bebezinhos ali que você tá chorando muito alto e não tá conseguindo, os bebezinhos não tá conseguindo dormir, não chora. Aí ela falou para a enfermeira, falou, então a senhora vem cá e arranca minha perna fora, corta minha perna fora, que aí ela vai parar de doer e eu vou parar de chorar. E assim foi a nossa noite de quinta para sexta-feira. E acabou, amanheceu o dia e ela naquele desespero, ela não aguentava a dor e ela chorava, aquele desespero e a médica não vinha, a pediatra não vinha e eu ia e chamava. E a médica só falava assim, ela tá olhando os bebezinhos do berçário, ela pode vir só depois que ela acabar com os bebezinhos do berçário. Quando ela veio, já era depois do almoço, já era umas meio-dia por aí. Veio, aí ela assustou com o jeito que a Ana Ruth estava, porque ela já estava muito ruim. Ela estava muito desidratada, porque ela estava desde a quinta-feira sem beber água, sem comer, sem beber água, e aquela peleja. E ela assustou com o estado da Ana Ruth. Falou, vou chamar o... E já pediu para colocar soro, para hidratar ela, só que as enfermeiras não conseguiam pegar veia nela. E chamou o ortopedista da Santa Casa. O ortopedista da Santa Casa foi lá, examinou nada. Ele chegou lá e olhou ela, ele praticamente nem pôs a mão nele, já falou, essa menina não tinha que estar aqui. Essa menina tinha que estar longe, essa menina não tem recurso para ela aqui, ela precisa de um ortopedista pediátrico, ela vai precisar de uma UTI pediátrica, e aqui a gente não tem isso, essa menina não tinha que estar aqui. E ele chegou em mim e falou assim, mãe, eu vou fazer 2 encaminhamentos, um para Uberaba e um para Uberlândia, e torcer para onde aceitar, torcer para ela chegar lá, porque ela tá muito ruim. E assim as fez, Uberaba aceitou a gente primeiro, o Hospital Escola de Uberaba aceitou a gente primeiro. E a gente saiu de Araxá umas 7 horas da noite e fomos para Uberaba. A ambulância que eles arrumaram, que levaram a gente para lá, entrava vento, mas era um vento, e vento, e vento. E aí eu falei com a enfermeira, falei assim, não tem como desligar o ar-condicionado, porque a Ana Ruth não podia tampar com coberta grossa, porque ela estava com muita febre, e a coberta, o esquentar da coberta ia fazer a febre dela subir muito, além do que ela já estava. E essa ambulância não tem ar-condicionado. Falei, mas e esse vento, esse frio que está entrando? Essa ambulância entra vento desse jeito, ela é fria, gelada desse jeito. E fomos naquele vento para Uberaba, aquela ventania dentro da ambulância, como se fosse um carro aberto, atrás de uma caminhonete aberta, de tanto vento que entrava. Chegamos em Uberaba, damos entrada no hospital escola, os médicos pediram ultrassom, fizeram ultrassom nela, fizeram raio-x, fizeram um eletro do coração e já começaram a coletar sangue, colher o sangue para fazer os exames que precisavam para descobrir o que ela tinha e já pegaram veia nela, conseguiram pôr soro correr na veia para poder hidratar ela e mesmo sem saber o que ela tinha, já colocaram antibiótico correr
nas veias dela para poder, independente do que ela tinha, já ir tratando. E os médicos veio falar comigo, falou, ó mãe, ela precisa de uma cirurgia, tem muito pus juntado ali na perna dela, e a gente vai, amanhã umas 9 horas a gente entra com ela no bloco cirúrgico para fazer essa drenagem. E assim foi passando a noite, na hora que deu ali umas 3 horas da madrugada, eu vi que ela estava muito ofegante. E eu falei com ela, falei, Ana Ruth, o que que tá acontecendo? Ela, mãe, tá doendo para respirar. E eu fui e chamei a enfermeira. A enfermeira veio, mediu a saturação dela, que é o nível de oxigênio no sangue, e uma pessoa normal tem que estar no 100%. E o mínimo, o mais baixo aceitável ali é um 90, e o dela estava 87. E eles colocaram aquela canulazinha no nariz para ajudar ela a respirar, e assim ela acabou de amanhecer o dia. Quando foi no sábado de manhã, eles veio, buscaram ela para levar ela pro bloco cirúrgico. E ali eles falaram assim, ó, a senhora entra com a gente, porque ela tá muito ansiosa, muito nervosa, e ela chorava muito e com dor. Ele falou assim, a senhora entra com a gente para acalmar ela, e assim que a gente sedar ela, a senhora sai e a gente começa o procedimento. E assim fizeram, sedaram ela, e eu saí, e eles começaram. Ele falou assim, olha, a cirurgia vai durar em torno de umas 2 horas. E eu saí lá para fora. E de repente eu tô naquela angústia, naquele desespero ali, mas Deus abençoou tanta gente para estar em oração em favor da vida dela, que eu agradeço todo dia cada um que intercedeu em favor dela. E tantas pessoas começaram a orar, interceder naquele momento daquela cirurgia para Deus operar o milagre ali. E passou uma meia hora, ele saiu. Quando eu vi ele saindo, eu já pensei um monte de coisa ruim na minha cabeça. Pensei que nada tinha dado certo ali, pensei que tinha chegado o fim, porque tudo ali também levava a crer que nada de bom ia acontecer. Aí eu peguei, ele falou pra mim, falou assim, acabou, mãe. Aí ele falou assim, olha, a gente abriu a perna dela, drenou o pus que tava ali, a gente drenou tudo que tava ali e ela vai pro CTI, porque ela tá muito ruim. Não tem como a gente continuar com ela na mesa de cirurgia, porque ela tá muito ruim. Ela tá com uma pneumonia no pulmão direito muito forte, muito agravada, que veio desenvolver um derrame pleural, que é o derrame no pulmão, né? E ela tá com o baço inchado, tá com o fígado inchado. E durante o procedimento a gente teve uma intercorrência e cortou uma veia que não poderia ter cortado ali naquele momento. Ela teve uma hemorragia mas a gente fechou tudo direitinho, mas provavelmente ela vai vir desenvolver uma trombose. E foi embora o médico, eu fiquei ali naquele desespero. Eles levaram quase uma hora, sair com ela do bloco cirúrgico depois que o médico saiu. E vem com a Ana Ruth de lá, assim, naquela maca, com aquele tanto de fio ligado nela. Não tinha lugar que você olhava nela que não tinha um fio. Aquele tanto de coisa, aquela aparelhagem para examinar ela por todo o tempo. Aquele, aquele cano enfiado na garganta por conta que ela estava entubada, ela ficou 6 dias entubada. E ali eles foram com ela pro CTI. Eu fui pro CTI com ela e lá naquele desespero, ele falou para mim, ele já tinha falado para mim que as 72 horas é as mais importantes, que ela tinha que responder a medicação. Fomos ali pro CTI, aquele desespero, aquela angústia. Fiquei ali com ela, aquele tanto de fio ligado. E eu notei que tinha um caninho que entrava no nariz dela e tava saindo um monte de coisa preta por ali. E eu perguntei pra enfermeira o que era aquilo e ela falou pra mim, falou assim, isso é sangue. Falei, mas ela tá com sangue no estômago? Por quê? Eu sabia que aquele caninho ia no estômago. Falei, por que que ela tem sangue no estômago? Aí ela me falou assim, a aflição que ela sentiu, a dor que ela sentiu foi tanta que o estômago dela entrou em hemorragia. E ali foi dando aquele desespero, aquela angústia, eu só sabia clamar ao Senhor, porque Ele era meu único socorro, né, presente ali naquele desespero. Era a única coisa que eu podia fazer era clamar a Ele. E o primeiro dia passou nessa angústia, nesse desespero, e ela ali com aquele monte de fio ligado, aquela perna inchada, 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 parecia. Ela não tinha volta do joelho, ela não tinha volta do calcanhar, era tudo um tronco só, de tão inchado que tava.
E ali passou o primeiro dia, o segundo dia a mesma coisa, e eles tiram sangue e faz exame e ela não responde à medicação, e aquelas máquinas todas ligadas nela. E lá tinha umas caixinhas assim, lá é umas caixinhas que os remédios, tipo uma caixinha que mede a quantidade de remédio que vai dentro do corpo da pessoa. E cada caixinha era um remédio diferente. Tinha 8 caixinhas ligadas nela, 8 caixinhas uma empilhadas em cima da outra, ligada nela, cada um rodando um medicamento diferente. E ali passou o segundo dia e ela não respondia medicação, não respondia, vinha fazer exame e vinha a médica falar, olha, ela não está respondendo o exame, não está respondendo a medicação, ela não está respondendo e os exames dela tá estável. Ela não melhora, mas ela também não piora. E assim foi o nosso segundo dia. O terceiro dia vieram, fizeram exame de manhã cedo, porque faziam exame de manhã e de tarde, colheram sangue. E novamente veio o resultado dos exames de manhã cedo. Ela não respondia, não estava respondendo a medicação. E eles vieram e fizeram ultrassom na perna dela. E ela falou assim, olha, tem uma colônia, que é quando junta pus, né? Tem uma colônia na perna dela de mais ou menos 50 ml pelo ultrassom, mais ou menos. Não dá para saber uma quantidade exata, mas é mais ou menos 50 ml de pus ali. A gente vai ter que drenar novamente, entrar com ela no bloco cirúrgico e drenar. Eu olhei o monitor, assim, o coração dela batia 49. Falei pra eles, falei assim, se ela entrar no bloco cirúrgico, ela não sai de lá com vida. Eles falaram assim, mas a gente não pode deixar, com o nível da infecção generalizada dela que tá, a gente não pode deixar ali, porque vai só agravar, ela já não tá respondendo a medicação. Então a gente não pode deixar ali. Amanhã a gente vai entrar com ela no bloco cirúrgico. Ali eu entrei mais em desespero ainda. E, e ela já tinha feito 2 transfusões de sangue e ela precisava fazer mais uma. Era a última que eles iam tentar fazer para ver se ela começava a responder a medicação. E quando foi de tarde ali, à noite, na verdade, que eles iam fazer a última transfusão, era às 10 horas da noite. E que eles começaram a colocar aquele sangue correr na veia dela. Eu fui lá e segurei naquele caninho do sangue e comecei a orar. Igual quando a gente ora na Santa Ceia. E pedi para Deus, falei, Senhor, que o Senhor transforme esse sangue comum no sangue de Cristo. E que ele vai passando, Senhor, meu Deus, onde há enfermidade. E que vai tirando essa infecção, Senhor. Que vai tirando, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que não é do teu agrado, que não é do teu querer. Que essa enfermidade, essa obra do maligno, que vai tirando. Que todo mal vai caindo por terra. Eu orei e pedi para Deus pela misericórdia dele. E eu orando ali, pedi para Deus a misericórdia dele. Aí acabou aquele sangue de correr. Lá senti, tem um jardim. E eu peguei e fui para esse jardim orar, passar a madrugada orando, porque eu sabia que naquele momento era só Deus que podia nos dar o socorro, porque tudo até aquele momento levava a crer que não ia dar certo, que não ia. Todas as circunstâncias, a gente olhando por olhos carnais, toda a circunstância naquele momento levava a crer que ela não ia sobreviver, não ia dar conta. E ali eu fui orar no jardim e rasguei meu coração na presença de Deus e falei para ele tudo que eu senti naquele momento. Falei para Deus, Senhor, faça a sua vontade, mas eu preciso expressar a minha. E eu falei para Deus todo o meu sentimento ali naquele momento, as minhas angústias, os meus desesperos e como eu me sentiria quando se o propósito de Deus fosse levar ela naquele momento. Eu expressei para Deus todos os meus sentimentos ali. E eu pedi para Deus a misericórdia, porque eu creio que Deus tem a vontade dele, tem os propósitos dele, mas ele é um pai. E quando um filho expressa os desejos do coração, eu sei que Deus também leva em consideração aquilo que a gente sente. E naquele momento eu expressei para ele, expressei tudo o que eu estava sentindo naquele momento e o que era a minha vontade, pedir para ele não tirar ela. Pedi para Deus, falei para Deus que eu não suportaria perder ela, porque eu já venho de um histórico familiar de perdas. Eu perdi a minha mãe muito cedo, perdi o meu pai, perdi o meu padrasto. Não ia suportar assim muito recentemente, eu não ia suportar ficar sem ela. E chorei, pedi para Deus a misericórdia dele, pedi e ali
quando foi amanhecer o dia, que eles vieram coletar o sangue novamente para poder fazer um exame de novo para poder saber como estava o nível da infecção da bactéria ali no sangue. Eles pegaram e fizeram fazer um ultrassom também para saber como estava a colônia de pus ali para poder ir com ela para o bloco cirúrgico para tirar a colônia. E ali naquele momento do ultrassom, ele falou assim, mas aqui não tem pus. Aí eu falei pra ele, mas aqui o médico de ontem falou que tinha um pus aí, que ia ter que entrar com ela no bloco cirúrgico hoje pra tirar. E ele, não, aqui tem só um hematoma. Ele ainda me explicou assim, é quando a gente bate em alguma coisa que fica vermelho, roxo, é um hematoma. E aqui só tem um hematoma, não tem pus ali. Eu na hora falei, foi Deus que entrou aí na madrugada e operou um milagre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali a gente já era um sinal que eu vi que Deus estava me dando, que estava agindo. Que apesar de todas as circunstâncias, de toda a visão carnal que a gente tinha ali no momento, a gente sabia, e comecei a ver que Deus já estava agindo. Que ele, como vou explicar? Que ali Deus estava trabalhando. Não é que ele estava começando a trabalhar, começar ele estava sempre trabalhando desde o início, mas ali ele já pôde deixar a gente ver o agir dele, deixar a gente saber que ele estava no controle das mãos dele. E ali, e nisso os exames de sangue começou a chegar, e a médica veio falar comigo também, que ela já estava começando a responder a medicação, aleluia, Jesus, acho que foi uma das melhores notícias que eu tive, que ela já estava começando a responder a medicação. E ali passou o dia, passou outro dia, no sexto dia eles desentubaram ela. Eles desentubaram ela respirou bem ambiente, mas ela ainda vomitava muito, porque foram contados 8 dias sem beber água e sem comer. Então, quando ela comia alguma coisa, por conta do derrame que ela deu no estômago, da hemorragia que ela deu no estômago, ela vomitava muito sangue. E ali passou, eles tentaram alimentação oral, ela não conseguiu. Tentaram a sonda, também não funcionou a sonda alimentar, eles tiveram que tirar ela. E ela começou a comer devagarzinho. Tinha dia que ela comia 31 gramas de comida por dia. Teve dia que ela conseguiu segurar no estômago dela meio copo d'água. E fomos passando os dias. Quando foi dia 10 de março, ela teve que entrar novamente no bloco cirúrgico. Mas aí ela já estava melhor, graças a Deus. Mas ela precisava, porque lá na primeira cirurgia, eles conseguiram só drenar o pus que estava ali, não conseguiram fazer uma limpeza geral do que precisava. E o médico explicou para mim, falou, olha, a gente vai fazer uma limpeza, vai abrir a perna dela, vou fazer uma limpeza geral para tirar qualquer resisto que tinha ficado ali, qualquer, às vezes, algum pedaço de carne que tenha apodrecido, adoecido ali, ele tinha que tirar um pedacinho do osso também, para poder ver se o osso tinha ficado doente. E ali ele fez, e assim eles fez, entraram com ela no bloco cirúrgico, 6 horas de cirurgia, ela ficou no bloco cirúrgico, e eles tiraram um pedacinho do osso, o osso estava doente, precisava tratar o osso também, e ele falou assim, olha, agora ela vai começar a melhorar. E ele foi passou, ela voltou da cirurgia, deu 17 pontos na perna dela. A gente ficou no CTI até dia 15 de março. Do dia 27 de fevereiro até o dia 15 de março, a gente ficou no CTI. E ali, quando a gente ganhou alta pro quarto, ela estava melhor, mas ela ainda dava muita febre. Febre, 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 febre. Aí ela pegou e os médicos falaram, ó, mãe, não é mais a perna que tá dando febre nela. Tem uma outra coisa aí que tá dando febre e a gente tem que descobrir. Então começaram a examinar e faz ultrassom, faz raio-x, faz exame de sangue, é isso e aquilo. Acharam atrás do pulmão dela, que ela tinha dado derrame no pulmão, um líquido. Falou, olha, tem que drenar, não pode deixar aí, não tem um outro motivo da febre a não ser esse. Então pegaram, levaram na rua pro bloco cirúrgico de novo e drenaram. Ela ficou 72 horas com dreno. Drenaram 200 ml de pus nas costas do pulmão dela, entre o pulmão e a costela. Mas graças a Deus ali
Foi um procedimento cirúrgico, mas de tudo que ela já tinha passado, esse foi o mais simples. Foi um muito doloroso, porque ela ficou 72 horas com dreno e dói muito, que ela não conseguia respirar sem sentir dor, mas foi o mais tranquilo em questão de cirurgia. E ali, depois que tiraram esse dreno, 72 horas depois, ela parou de dar febre, graças a Deus. Ela não deu febre mais. Mas de todo jeito, assim, ela ficou 72 horas não. Nós teve que fazer um tratamento de 49 dias de antibiótico, com 2 antibióticos que só pode ser feito em hospital. Então a gente teve que passar todo esse tempo. A gente ficou 49 dias internado desde do momento que ela entrou aqui na Pratinha, que ela deu a entrada, até o dia da alta. Foi 54 dias a gente ficou internado. E a partir do momento que a gente ganhou alta, que a gente veio embora para casa, ela ficou na cadeira de roda de abril até outubro, até setembro. Ela ficou na cadeira de rodas de abril até setembro. No finalzinho de setembro, começo de outubro, ela ficou na cadeira de rodas. E a gente teve em Uberaba e o médico falou assim, olha, a gente vai passar ela para o andador, mas ela vai ficar em torno de 3 a 4 meses no andador. E ali, mas Deus tava tudo nas mãos de Deus, estava tudo entregue nas mãos de Deus, e Deus sabia muito bem o que estava fazendo. E ali a gente passou pro andador, ela ficou no andador cerca de 1 mês e meio, e Deus foi operando um milagre ali. Quando a gente retornou em Uberaba, 1 mês e pouco depois, eles já tiraram ela do andador. Como se diz, a obra de Deus já estava completa. Ela já anda normalmente, como se nada tivesse acontecido, graças a Deus. Ela ainda toma uma medicação para trombose, que a cirurgia veio mesmo desencadear uma trombose. Ela ainda toma essa medicação, mas graças a Deus, de tudo o que ela passou, fica somente esse remédio da trombose. Graças a Deus, assim, só tenho a agradecer a Deus. Hoje eu paro para olhar, para orar e olho para trás e vejo que tudo o que Deus fez na nossa vida, onde a gente estava e aonde a gente está agora. E eu agradeço muito a Deus tudo que Ele fez. E peço aos irmãos, quando forem orar, apresentar os hospitais, apresentar ali em especial o hospital escola, os médicos, as criancinhas. Porque no período que a gente ficou ali no hospital, a gente viu muita coisa. Muita coisa assim que a gente nem sonha que vai ver um dia. Peço também oração em favor de 2 amigas que eu fiz ali dentro. Uma chama Fabiana e a outra chama Poliana. Em favor da vida delas, que infelizmente os bebês dela não conseguiram resistir. E peço em oração para eles, porque elas passam um momento difícil até hoje, que eu não sei se eu suportaria passar. Então eu venho aqui deixar o testemunho da minha filha, o milagre que Deus fez na vida dela. Amém?